Amém, irmãos? Amém. 27, versículo 17. Vou pregar rapidinho, irmãos. Só falar algo da parte de Deus aqui, pregar. Que Deus vai falar aqui. E nós vamos partir para a ceia em nome de Jesus. Todos acharam? Diga amém? Amém. Mateus 27, 17 diz: portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Amém, irmãos? Amém. Olha o seu irmão e diga: o que você escolhe hoje? Barrabás ou Jesus? Amém? Podem sentar, irmãos. Não é uma coincidência, mas é uma jesuicidência que hoje seja dia dos pais. Que Deus, eu não peguei essa palavra por causa disso, mas eu acabei descobrindo que a palavra Barrabás no hebraico significa Bar-Abba, e Bar-Abba significa filho de um pai sábio. Amém? Essa palavra sábio aponta para astúcia. Então é filho de um pai astuto, Barrabás. Todos nós sabemos que Jesus, antes de ser crucificado, ele passou por um julgamento. A Bíblia diz que Pôncio Pilatos, nesse texto, a Bíblia relata que agora Jesus está diante da multidão de pessoas, e Pôncio Pilatos, tomado de compaixão, porque a sua esposa, segundo a história, era uma mulher temente e que reconhecia que Jesus vinha e provinha de Deus, já o tinham avisado e dito: olha, marido, é o seguinte, esse homem que está aí é inocente. E a Bíblia diz que Pôncio Pilatos gastou forças, tentou de tudo que é jeito impedir que Jesus fosse crucificado, mas não conseguiu. Por quê? Porque a multidão dizia: crucificam. A Bíblia diz que neste momento do julgamento, esse dia era o dia da Páscoa para os judeus, e os romanos respeitavam isso. Então todo dia da Páscoa, por ser um dia religioso para eles soltavam um daqueles que seriam punidos. Todo homem que era crucificado nesta época, ele era crucificado somente debaixo de um crime político. Amém? Que ofendesse Roma, que ofendesse aqueles que estavam no governo. Por isso Pôncio Pilatos queria liberar Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado contra eles. Quem estava querendo condenar Jesus era o Sinédrio, que era a reunião das autoridades, dos sacerdotes da época, queriam condenar Jesus. Mas a Bíblia diz que agora um dos dois precisa ser solto. Barrabás, um rebelde, um revolucionista, uma pessoa que matava, que roubava, era homicida, uma pessoa sem compaixão, agora está lá. E agora o nosso meio nazareno também está diante daquela multidão. E eu começo a introdução desta mensagem falando que todos nós recebemos uma dádiva de Deus muito grande na nossa vida, que é a dádiva do direito de escolha. Toda escolha que eu fizer, toda decisão que eu tomar, vai mirar para o futuro, vai atingir algo no futuro, vai mover algo adiante de mim. A Bíblia está dizendo aqui: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus? Nós somos dotados, irmãos, de inteligência, nós somos dotados de emoção, de sabedoria. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E essa decisão que o povo precisava tomar não era uma decisão qualquer, porque agora eles estão diante
de Jesus, aquele que veio para salvar, restaurar, reconciliar e assim por diante. E agora, Barrabás, um assassino. E o que me chama a atenção, irmãos, é que nós precisamos aprender que a Bíblia trabalha em conjunto com as nossas decisões. Tudo que Deus faz, que Deus escreveu na sua escritura, na sua palavra, vai gerar em nós uma motivação, vai gerar em nós um caminho, vai nos indicar uma trajetória, mas nunca ela vai obrigar a ninguém a seguir e trilhar o caminho que ela ensina. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19, a Bíblia diz: vinde, pois, e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlata, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. E no versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, caireis diante da espada, porque a boca do Senhor falou. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 30, 19, quando a Bíblia diz: eis que eu coloco o sol e a lua como testemunha diante de ti, que te propus vida e morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, diz a palavra do Senhor. Não é assim, irmãos? Você vê como a palavra de Deus é uma condicional. Tinha ali um cartaz que estava escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra. E a palavra do Senhor diz que então eu os abençoarei desse dia em diante. Mas é sim o meu povo. Então a gente é permeado das nossas escolhas. A nossa vitória vem da nossa decisão. Deus não força ninguém a buscá-lo. Deus não força ninguém a investir. Deus não força ninguém a obedecer. Deus não força ninguém. Mas a realidade é que existe uma regra de fé. Existe uma palavra que foi decretada. É um decreto de Deus. E se nós não obedecermos, nós vamos colher as consequências. A opção, o plantio é opcional. Diga comigo: plantio é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Dependendo da sua escolha, dependendo da sua postura referente à palavra de Deus, isso vai determinar a sua vida e o seu futuro. Então é muito sério. Então isso fala do que? De escolha. A quem eu escolho. Havia alguns elementos nesse julgamento. Um deles era Jesus. Jesus, ele veio para salvar o mundo. João 3, versículo 16, que diz o que? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. De tal maneira, é uma loucura tão grande o que Deus fez por amor, que ele deu seu Filho. Uma loucura, uma doideira que Jesus fez. Jesus está ali agora. Ele veio para quê? Para transformá-lo. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Pois assim que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez? Tudo se fez o quê, irmãos? Novo. Então Jesus veio para transformar a nossa vida, reconciliar a nossa vida. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto proveu Deus para que nos reconciliássemos com Ele através de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação.
Você tem um ministério na sua vida. Quando você prega a palavra de Deus, quando você leva a palavra ao pecador, você está levando e exercendo o ministério da reconciliação. As pessoas precisam se reconciliar com Jesus. Esse é um dos motivos porque a Bíblia diz que eu tenho que ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus veio para libertar. 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B, como nós já falamos aqui, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Você crê que Jesus pode destruir as obras do diabo? Glória a Deus. São poucas as pessoas que creem. E eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Até antes de você sair desse culto, você vai sair daqui liberto. Glória a Deus. Amém. Você vai sair daqui transformado nessa noite. As obras do inferno não vão ter mais poder sobre a sua vida. Glória a Deus. Porque Jesus está aqui no nosso meio e Ele veio para destruir as obras do diabo. Tem outro elemento que estava ali. Qual que é o elemento? Barrabás. Barrabás, irmãos, ele simboliza por suas ações, escute bem, por suas ações ele simboliza, amém, o pecado. Ele simboliza o que? A desobediência, as obras da carne, as obras do diabo. Tanto é que nós falamos aqui que Barrabás significa o que? Filho de um pai astuto. Filho do inimigo. Então veja bem, esses elementos, eu quero falar primeiro a respeito deles para você entender. Então Barrabás nos dá um entendimento sobre isso. Terceiro elemento, Pôncio Pilatos, simboliza quem? Os crentes que mesmo sabendo a verdade, eles preferem lavar as mãos diante da injustiça. Você já viu crente assim, irmão? Aquele crente em cima do muro, que não se decide, que ele está vendo o que está acontecendo, mas ele prefere lavar as mãos, passar a responsabilidade, passar a vez, dizer não, o importante é que eu fique bem diante das pessoas, o importante é que eu fique bem diante da sociedade. O importante é que as pessoas me vejam dessa maneira que eu sou. Porque se eu batalhar para contrariar e de encontro com a injustiça, eu vou ser prejudicado, eu vou ter que sair do meu lugar de conforto, eu vou ter que sair do meu lugar de tranquilidade. Então, Pilatos é aquele que lava as mãos diante da injustiça. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não morreu por essas pessoas que estão aí fora. Morreu ou não morreu, irmãos? Morreu? Morreu. O diabo está escravizando elas. O diabo está destruindo a vida delas. Se Jesus morreu por elas e nos libertou para que fôssemos livres e pudéssemos libertá-los, se não fizermos isso, nós estamos colaborando com a injustiça. Porque essas pessoas que estão lá, elas precisam conhecer a palavra, precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer a Cristo. Quem vai libertá-las? Quem vai pregar para elas? Se Jesus já foi à cruz do Calvário, elas estão debaixo do quê? De destruição. Então muitas vezes é mais fácil a gente vir ao domingo na igreja dizer: não, pastor, comigo não é assim. Meu negócio é o seguinte: eu não sou pregador, não sou pastor, não sou obreira. Então, não, todos nós fomos enviados a pregar o Evangelho. Lá na faculdade, lá no teu trabalho, lá na tua casa, na tua vizinhança, na tua cidade vizinha, onde você estiver,
você deve pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Então, Pôncio Pilatos significa esse. É aqueles que estão acostumados a ver o erro, mas vira a costa e diz: não, deixa como está. Isso é até com a gente mesmo, né, irmãos? A gente sabe que às vezes comete algumas coisas erradas, mas a gente prefere lavar as mãos e dizer: Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu não aguento, Deus sabe. É mais fácil do que lutar, né? É mais fácil do que você combater, certo? Contra você mesmo, que isso vai gerar desconforto. Não gera desconforto? Então é mais fácil você dizer assim: eu sou assim mesmo, Deus me entende e eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nada. Então você lava as mãos e diz: deixa como está, porque afinal de contas é melhor ficar do jeito que está. Que até a gente usa até um ditado: time que está ganhando não se mexe. Então, já que a gente está assim, melhor não mexer muito não, que aí vira um embaraço. Mas na verdade, irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui que Pilatos sabia que Jesus era inocente. Tinha que se cumprir a profecia? Claro que tinha, irmão. Tinha, irmão, que cumprir. Mas eu estou falando a você que nós não podemos ser omissos na obra de Deus. Nós não podemos ocultar a palavra de Deus, o testemunho cristão. Nós não podemos ocultar a nossa vida. Sermos crentes 007, que as pessoas lá fora, estou falando dos crentes, viu, irmão? Que ser crente na igreja é fácil. É lá fora, é lá no seu trabalho, é lá com o ímpio, com aquela pessoa que te observa todo dia. É lá que você deve testemunhar, porque Jesus, ele diz em Atos capítulo 1 versículo 8, a palavra de Deus diz: e ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis as minhas testemunhas. Diga comigo: testemunha é algo real. É alguém que presenciou, que estava presente no ato. Eu preciso deixar de lavar as minhas mãos em relação às coisas que acontecem ao meu lado. A igreja precisa sair dessa condição de lavar as mãos a respeito da terra que está sendo destruída, que está sendo aniquilada pelo pecado. Nós temos que parar de lavar as mãos, porque nós somos um povo que Deus derramou sobre nós o poder do Espírito Santo. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu fé, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu palavras, Deus nos deu irmãos. Nós estamos esperando o quê? Por isso Deus chega lá no vale de ossos secos e ensina Ezequiel uma lição e diz: Ezequiel, eu quero te dar uma lição, Ezequiel. Você é um profeta, você é um homem de Deus, você tem experiências, mas está vendo esse vale de ossos? São pessoas que morreram, podem viver. Senhor, tu sabes. Ezequiel, para de dar desculpa. Para, Ezequiel, de dar desculpa. Para de jogar para mim as coisas. Eu quero te ensinar, Ezequiel, que se você fizer a tua parte, eu vou fazer a minha, e vai crescer nervo, carne, vai crescer pele, vai se levantar um grande exército quando você entender que eu faço, quando você age e faz a sua parte. Então, Ezequiel, para com esse negócio. Senhor, tu sabes. Tem gente que não vai sair do lugar por causa disso, irmão. Tu sabes, Senhor, tu sabes. E aí, pode ser abençoado? Tu sabes, Senhor. Aí, pode, ô Ezequiel, pode mudar essa pessoa? Tu sabes. Você pode mudar, Ezequiel? Tem solução para o seu problema? Tu sabes. Para com isso, Ezequiel. Eu te dei uma palavra. Quando você estiver com o osso seco na sua frente, abra a sua boca
e profetiza e diga: assim diz o Senhor, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouvir a palavra de Deus. O crente, nós como cristãos hoje, nós estamos lavando as mãos diante da situação. Deus é contigo. Por quê? Porque, sabe, irmãos, é meio esquisito o que eu vou dizer, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que eu tenho que escolher entre Barrabás e Jesus. Já vou terminar. Você sabe que a multidão, irmãos, é o terceiro elemento. Diga para o seu irmão e diga assim: olha, Deus não te chamou para ser multidão. Diga para o seu irmão e diga: Deus te chamou para fazer a diferença. A multidão, irmãos, é um problema, porque a multidão que estava lá eram os mesmos que foram curados. Escute só, uma semana antes, eles catavam galhos de palmeira e colocavam diante do jumentinho de Jesus e diziam: Hosana a Deus nas alturas, Hosana, e gritavam, diziam: Hosana, oh, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Uma semana antes disso acontecer. Você está me entendendo, gente? Amém. Diga aleluia. Amém. Aleluia. A multidão, eles estavam empolgados com o quê? Com o milagre. Estavam empolgados com aquele Jesus. Aleluia. E eu quero dizer para você, irmãos, que você deve agir por fé, não por empolgação. Porque essa mesma multidão, quando chegou a hora de Jesus estar diante deles, eles disseram: crucificam, porque era uma multidão, toda multidão de pessoas não é influenciável. Influenciável é uma pessoa, são pessoas que qualquer coisa muda a mente deles. Qualquer coisa, eles não têm um alvo, uma direção e mudam. São influenciáveis. Você entendeu? E eu quero dizer para você que o diabo, ele tem a arte da influência na sua mão. Ele trabalha com influência na sua vida. Ele trabalha na sua mente. Ele lança uma palavra que é uma mentira e lá dentro se transforma numa verdade. Ele diz para você: não vai dar nada, não vai dar certo. Olha aí, o que adianta orar? O que adianta clamar? O que adianta estar na igreja? A pessoa desiste. Por quê? Porque é influenciável. Você tem que ter convicção. Quem deixa de ser multidão e faz a diferença, sabe o que Deus quer, sabe o que Deus pede, sabe o que Deus fala. Ela sabe. Não precisa ninguém chegar dizendo: olha, você vai ser isso. Eu sei o que é você. Que o crente hoje, irmãos, o crente multidão, ele vive debaixo de profecias humanas. Ele quer ouvir uma palavra, ele quer ouvir um profeta dizer: vai ser assim, vai ser assado. Tem gente que ora dizendo: Senhor, é para mim pregar a palavra? Usa um profeta. Se é para mim ser pregador, para com isso. A Bíblia já diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus já falou? Está esperando o quê? Mas o que é isso? Aí a pessoa diz: eu quero ver se eu vou ser curado. Está vendo como é questão de fé? Eu vou esperar que alguém fale para mim. Não, eu tenho que saber. Deus falou, está falado. Vai acontecer. Jesus fez e está feito em nome de Jesus. Eu quero que você erga a sua mão, porque eu vou profetizar em nome de Jesus que o espírito da Maria vai com as outras, vai cair por terra hoje. Você vai ter a unção. E a Bíblia diz em 1 João que quem tem a unção sabe tudo. A unção te ensina, a unção te dirige, a unção fala, a unção tem poder para quebrar todo jugo. E eu declaro essa unção na sua vida. Sabedoria de Deus, a unção para que você tenha convicção do que Deus quer e do que Deus tem na sua vida.
Nós não buscamos ao Senhor muitas vezes porque nós não temos convicção do que Deus quer de nós. A multidão, irmãos, estava lá, estava dizendo hosana, mas daqui a pouquinho estava querendo crucificar. São pessoas de duplo ânimo, são pessoas que estão inconstantes. A Bíblia diz, Tiago 1,7: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Homem inconstante em todos os seus caminhos. Um pouco é crente, um pouco não é. Um pouco está adorando Jesus, daqui a pouco adora o diabo. Daqui a pouco está na igreja, daqui a pouco está no mundo. A palavra de Deus, o que Jesus quer nessa noite não é que você saia daqui tremendo, que você saia daqui. Não, Deus quer que você saia daqui com o propósito de obedecer a palavra de Deus. Porque no momento que você obedece, Jesus diz que quem obedece não corre atrás de bênção, mas as bênçãos correm atrás dele. Glória a Deus. Aleluia. Servir a Deus é obedecer, irmãos. Todos nós que somos obreiros, que somos ministros de Deus aqui, não vai pensar que servir a Deus é fazer. Servir a Deus é obedecer. Então hoje aqui nós temos uma escolha. E a multidão, sabe o que eu acho que eles pensavam para terminar, irmãos? Eles pensavam assim: se nós libertar o Barrabás, presta bem atenção, ó. Se nós libertar o Barrabás, é melhor a gente libertar o Barrabás, porque o Barrabás, ainda que ele roube, que ele defraude a nossa vida por ele ser ladrão, é melhor a gente soltar ele, porque pelo menos Barrabás não vai confrontar o nosso pecado. Não vai. O Barrabás, ele não vai nos lançar um desafio de mudança, não vai. Então deixa Jesus lá. Vamos deixar livre o Barrabás. Vamos deixar o Barrabás livre. Por quê? Porque o Barrabás, ele não vai se importar com o jeito que a gente vive. Ele não vai ficar falando com a gente toda hora, cobrando. Não vai. O Barrabás, ele é daquele jeitão, mas ele é gente boa. Então vamos soltar o Barrabás, porque ele não vai exigir de nós compromisso. Porque se a gente soltar Jesus, o que vai acontecer? Jesus vai vir com aquele negócio de Mateus 16:24: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, perderá por amor de mim. Se a gente deixar Jesus livre, se nós libertarmos a Jesus, ele vai vir com aquele negócio de Mateus 7:13, dizendo: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Ah, mas se nós libertar Jesus, ele vai vir com aquele negócio de João capítulo 3, versículo 3, que diz o quê? Olha, em verdade eu te digo, que se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então vamos libertar o Barrabás. Sabia que tem crente, irmãos, que já libertou o Barrabás na vida dele? O Barrabás está soltinho. Ele está solto, ele está por cima da cocada seca, porque a gente fez a escolha errada. Você entendeu, irmão? Mas se a gente soltar Jesus, Jesus vai vir com aquele negócio de Mateus 23:25: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpai o exterior do copo e do prato, mas por dentro está cheio de iniquidade, está cheio de imundície. Então é melhor a gente deixar Jesus um pouco preso, porque Jesus, ele não vai criticar o meu namoro, sabe? Ele não vai ficar falando, sabe, do meu namoro, ele não vai ficar falando do meu casamento. Jesus não vai ficar se metendo na minha vida. E afinal de contas, o que eu quero é que Jesus fique para lá.
e eu para cá. Jesus, você fica no céu e eu vivo minha vida aqui na terra. Não vem encher a paciência não, Jesus. Eu quero viver do jeito que eu quiser. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Qual é a escolha da sua vida hoje? Você pode escolher o Barrabás, o pecado, a iniquidade, uma vida distante de Deus. Mas você pode optar por Jesus nessa noite. Aleluia. Aquele que veio reconciliar a sua vida com Deus. Aquele que veio transformar a sua história. Aquele que tem o poder de mudar a sua vida nessa noite. A escolha é sua. Nós é que decidimos. Você sabe, irmãos, que nós às vezes somos culpados pelo inimigo agir na nossa vida, porque os nossos pecados atraem ele. Ele é que nem aquele tubarão no mar que cheira o cheiro do sangue. A gente precisa tomar uma posição hoje. Quem que nós vamos escolher? Qual é a sua escolha? Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, Deus sabe. Eu não estou aqui, irmãos, a pregar algo que diz respeito só ao que nós achamos. Deus, Ele tem poder para te levar muito além do que você já chegou até hoje. Deus, Ele tem poder de te levar a lugares altos nessa vida. Mas você tem que fazer as escolhas certas. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Se alguém aqui hoje, nessa noite, alguém aqui hoje nesse lugar, que não aceitou a Jesus como seu Salvador, ou que está distanciado dos caminhos do Senhor, alguém aqui, irmãos? Alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não se decidiu por Cristo? Alguém aqui, irmãos? Não há ninguém? Os crentes, irmãos, que estão aí, se tem alguém do seu lado, pergunte para a pessoa em nome de Jesus. Pergunte para ela: você é crente? Você já aceitou a Cristo no seu coração? Alguém que quer reconciliar com Jesus hoje? Pode ser a sua última chance. Alguém que queira reconciliar, esteja distante, venha, jovem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Esse jovem está escolhendo a Cristo. Ele está escolhendo a Jesus. Há mais alguém que esteja distante dos caminhos de Jesus e precisa reconciliar? Há mais alguém, irmãos? Se há, não fique no seu lugar. Hoje é culto de Santa Ceia. Pode ser a sua última chance. Há alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Alguém, irmãos? Não há mais ninguém? Então nós vamos orar por essa pessoa. Esse homem de Deus, essa pessoa que está aqui reconhecendo que precisa reconciliar, que precisa. Tem um jovenzinho aqui também. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. É Deus, irmão. É a escolha que define a sua vida. É a escolha que define. Quem você está escolhendo? Barrabás significa o mundo, significa os prazeres dessa vida, significa o mundo tortuoso, pecado. Jesus é a salvação. Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Quantos querem reconciliar com Ele? Há alguém? Há mais alguém? Mais ninguém? Então estenda as mãos para cá. Estenda
cadeiras para mostrar cá. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, essas pessoas que estão no teu altar, elas agora reafirmam a aliança contigo. Elas entregam as suas vidas a ti. E eu ministro sobre elas a unção que quebra todo jugo. Pai, nós nos alegramos, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor salva e liberta. O Senhor cura quando nós te escolhemos, quando nós priorizamos o teu reino. Por isso nós oramos por eles e os abençoamos. Receba-os, ó Deus. Honra-os, ó Deus. Fortalece-os em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, Jesus. Você pode